Olá, boa noite. Como vão vocês? Como foram de férias? Espero que estejam todos animados para o nosso início de semestre, tá? 2020/2, tá? Mais um semestre que se iniciam, agora quinto e sexto semestre, né? Então, parabéns a vocês aí que já estão no quinto e no sexto semestre. Então, nós estamos começando mais um semestre, tá? Vocês já me conhecem, mas, né, bom relembrar, para vai que aparece alguém novo aí. Meu nome é Daniel, tá? Daniel Labeg. Vou ministrar com vocês este semestre Contabilidade Estrutural, tá? Aonde nós iremos ver as estruturas das demonstrações contábeis, das demonstrações financeiras, balanço patrimonial, DRE, DMPL, fluxo de caixa, DVA, tá? Essas demonstrações e a demonstração do lucro-prejuízo acumulado, tá? Que nós iremos trabalhar também. Então, nós iremos trabalhar essas estruturas dessas demonstrações, tá? Para que vocês possam ter uma noção, aprender de como é feito um balanço patrimonial, como é feito uma DRE. Não é apenas lançar o ativo, lançar o passivo e somar, tá? Pegar as receitas, menos despesas e achar o lucro líquido. Existe toda uma estrutura, tá? Que nós temos que seguir. Então, durante esse semestre, nós iremos trabalhar com essas estruturas, tá? Então, espero que vocês estejam presentes nas nossas aulas, tá? Para que a gente possa tirar as dúvidas, tá? Esse semestre nós temos algumas novidades, tá? Mas isso eu só vou explicar para vocês durante a nossa aula, tá? Hoje à noite, a partir das 19h30, tá? Então, espero que vocês estejam presentes na nossa aula hoje à noite, para que a gente possa conversar um pouco. Vou explicar como é o nosso formato, vai ser o nosso formato de prova, de atividades, tá? Então, espero vocês hoje às 19h30, tá? Para a nossa aula, para a nossa conversa, tá? Mas vamos começar a nossa aula, nosso vídeo, tá? Contabilidade estrutural. Como eu já falei para vocês, tá? Nós iremos trabalhar com a estrutura das demonstrações contábeis, tá? Nós vamos trabalhar com estas estruturas. Então, vamos começar. Então, principais alterações na estrutura das demonstrações contábeis. As alterações, né, da Lei 6.404, Lei das SAs. Né? Essa Lei 6.404 foi alterada alguns pontos, tá? Não foi a lei inteira, pela Lei 11.638/2007. Vejamos, essa lei, tá? É de 2007. Então, se vocês têm algum livro de contabilidade antes de 2007, tá? Esse livro ele já não presta mais. Não é que ele não presta, tá, gente? Ele já está desatualizado. Então, é bom vocês comprarem livros, caso vocês queiram comprar, a partir do ano de 2008, tá? Até mesmo 2007, que a lei é publicada antes, então já vem com as alterações, tá? Então, a Lei 11.638 de 2007 trouxe algumas alterações na Lei 6.404 de 76. Outro ponto importante, tá? A Lei 6.404 ainda existe, tá, gente? A Lei 11.638 alterou apenas alguns pontos da 6.404, mas a Lei 6.404 ainda está vigente, tá? A Lei 6.404, né, trata das demonstrações contábeis, como eu já falei no início, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, tá? DRE, demonstração da origem e aplicações do recurso,
que nós vamos ver lá para frente, essa demonstração não existe mais. Demonstração do fluxo de caixa que entrou, mutação do patrimônio líquido, mais conhecido como DMPL, lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, e a demonstração do valor adicionado. Então essas são as demonstrações contábeis, tá? Que nós iremos trabalhar, com exceção da origem e aplicação do recurso. Tá? Essa demonstração não existe mais. Tá? Essas demonstrações da origem e aplicação no recurso não existe mais. E entrou a demonstração do fluxo de caixa. Tá? Então essa demonstração do fluxo de caixa, tá? É a demonstração que nós iremos trabalhar, e não a demonstração de origem e aplicação dos recursos. Então nós iremos, nessa aula de hoje, tratar apenas sobre as alterações que aconteceram, tá? Com as aulas, com os andamentos das aulas, nós iremos trabalhar demonstração por demonstração. Existe aqui também, tá, as notas explicativas que nós iremos trabalhar com vocês, tá? Então essas são as demonstrações que existem na Lei 6.404, tá? E são essas demonstrações que nós iremos trabalhar durante o semestre, com exceção, como eu já falei, da DOAR, tá? Demonstração de origem e aplicação dos recursos. Então vamos começar pelo balanço patrimonial. Tá? Vejamos aqui como era o balanço patrimonial. Tá? Então, o balanço patrimonial composto por ativo, ativo circulante, ativo realizável a longo prazo, ativo permanente composto por investimento imobilizado e diferido. Tá? Existia essa conta aí diferido. Aí lá no passivo nós tínhamos passivo circulante, passivo exigível a longo prazo, resultado exercício futuro, patrimônio líquido, capital social, reserva de capital, reserva de reavaliação, reservas de lucro, lucro ou prejuízo acumulado. Então, o balanço patrimonial, a estrutura era desta forma, tá? Mudou apenas alguns pontos, tá? Alguns pontos que sofreram alteração. Vamos ver agora como está após a alteração da Lei 11.638. Então agora nós temos ativo, permanece igual, né? Ativo circulante, também igual. Agora vai aparecer uma divisão, ativo não circulante. Tá? Então, ativo não circulante, né? Ativo circulante, aquele curto prazo, não circulante, longo prazo. Então, dentro do ativo não circulante, agora vai entrar ativo realizável a longo prazo. Tá? Vai entrar investimento, imobilizado e intangível. Então vejam aqui, tá, gente? A única diferença no ativo, tá, é que apareceu uma divisão aqui de ativo não circulante. Antigamente não tinha essa divisão de ativo não circulante. Já vinha direto, né, para o realizável a longo prazo. Aí nós tínhamos o ativo permanente, né, que não existe mais. Então tudo dentro do ativo não circulante tem o realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Sai o ativo diferido, tá? Vou explicar daqui a pouquinho o que era esse ativo diferido, tá? E entra o ativo intangível. Então, o ativo intangível, você já sabe que são aqueles bens imateriais, tá? Então, sai aqui o ativo diferido, aparece o ativo intangível. Tá? Aparece uma divisão aqui, ativo não circulante, coisa que não tinha. E as classificações, o que é a longo prazo aqui? Realizável, investimento, imobilizado e tangível. Esse ativo permanente também some, tá? Porque entende-se agora que essa parte de baixo aqui é o nosso permanente, né? Com os investimentos, com o imobilizado, com o intangível.
Então, o ativo permanente some daqui, tá? Vamos lá para o passivo. Passivo circulante permanece igual, né? Passivo circulante. Agora nós temos o passivo exigível, desculpa, passivo não circulante. E dentro do passivo não circulante, aí que vem o passivo exigível a longo prazo, que são aquelas contas, tá? Aquelas contas, né, que vai demorar para vencer. Curto prazo a longo prazo. A grande alteração que teve, né, no meu ponto de vista, vem dentro do patrimônio líquido. Tá? Então, o patrimônio líquido permanece com o capital social, permanece com a reserva de capital. A reserva de reavaliação foi alterada para ajuste de avaliação patrimonial. A princípio segue o mesmo objetivo, tá? Apenas teve uma alteração de nome. Reserva de lucro, que nós vamos tirar do lucro do exercício, né? Ações e tesouraria, tá? Que apareceu aqui, e a conta prejuízo acumulado. Vejam que no anterior existia lucro ou prejuízo acumulado. Agora só aparece prejuízo acumulado. A conta lucro acumulado não existe mais, tá, gente? Conta lucro acumulado não existe mais. Por que que não existe? Porque quando se tem um lucro, esse lucro tem que ser distribuído, constituído reserva, feita a distribuição de dividendos, tá? Mas não pode mais ter a conta lucro acumulado, tá? Então aí nós temos no patrimônio líquido ações em tesouraria e prejuízo acumulado. Se tiver prejuízo, lógico, nós iremos lançar o prejuízo acumulado. Se tiver lucro, vamos distribuir o lucro, tá? Mas agora apenas prejuízo acumulado, tá? Então essa é a nova estrutura, tá? Ativo, ativo circulante, ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimento imobilizado intangível, tá? Aí nós temos o passivo, passivo circulante, passivo não circulante, composto por passivo exigível a longo prazo, patrimônio líquido, capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucro, tá? Ações em tesouraria e prejuízo acumulado, tá? Então, essa é a nova estrutura do nosso balanço patrimonial. Vamos lá. Ativo diferido, ativo intangível. Tá? Então, ativo diferido nada mais é que aquelas despesas, tá, pré-operacionais. Quando nós vamos abrir uma empresa, né, nós temos os gastos de instalações, gastos de abertura de empresa, né, dos pagamentos, das documentações, instalação de telefone, instalação de energia, instalação de internet. Então, todos esses gastos, né, que nós tínhamos antes de abrir a nossa empresa, era classificado no ativo diferido, tá? Aí, com o tempo, nós íamos amortizando este ativo diferido. Vamos supor aí que eu gastei 10 mil reais para abrir a minha empresa, pagando já o aluguel antecipado, né, do mês antecipado, com as documentações de abertura da empresa novamente, instalação de energia, instalações de telefone, essas coisas todas. Então eu gastei 10 mil reais. Então esses 10 mil reais eu ia amortizando com o passar do tempo, tá? Agora não existe mais esse ativo diferido. Todas as despesas que nós temos de abertura, nós já podemos colocá-los, tá, como despesa do período. Então vou somar tudo que eu tive lá de despesa para abrir a minha empresa e vou lançar lá no meu DRE, tá? Então elas já vão aparecer lá na minha DRE. Antigamente não, eu tinha que lançar no meu ativo diferido e mês a mês ir amortizando até zerar esse total de contas, tá? Hoje em dia nós lançamos tudo já como despesa do período e morre esse assunto, tá? Suponhamos que lá estamos aqui no mês de agosto, eu abri a minha empresa, então eu vou lançar tudo que eu gastei de despesa do mês de agosto.
Então vai morrer essa despesa já no mês de agosto, tá? Então ativo diferido era esses gastos que nós tínhamos para abertura de empresa, tá? Despesas pré-operacionais, reestruturação, tá? Então isso era ativo diferido. Tudo que eu gastava antes para abrir a minha empresa, tá? Agora eu já coloco, antes era colocado no ativo diferido, agora eu classifico eles como despesa do período. Sai o ativo diferido, entra o ativo intangível. Tá? Vocês já sabem que o intangível são os bens imateriais, marcas e patentes, direitos autorais, fundo de comércio, tá? Tudo que for bem imaterial, software, vai classificado no ativo intangível. Então sai o ativo diferido, que era aquelas despesas pré-operacionais, tá? Despesa que nós gastávamos antes de abrir a empresa. E entra o ativo intangível, que é os nossos bens, tá? Imateriais. Como eu já falei, marcas e patentes, tá? Direitos autorais, software, fundo de comércio, entre outras coisas. Com o passar das nossas aulas, nós iremos trabalhar mais com relação às contas que aparecem no ativo intangível. Então, reforçando, sai o ativo diferido, tá? E entra ativo intangível. Ativo diferido era aqueles gastos antes da abertura da empresa, tá? Nós temos que gastar para abrir a nossa empresa. São aqueles gastos antes, tá? Que nós temos que fazer para abrir a empresa, era classificado no ativo diferido. Hoje em dia podemos colocá-lo tudo como despesa do exercício. Continuando, alteração que aconteceu agora no patrimônio líquido, tá? Então, saiu aquela reserva de reavaliação e apareceu a conta ajuste de avaliação patrimonial, tá? Então, ali, antes existia reserva de avaliação, agora ajuste de avaliação patrimonial. Representa ali, tá? Acréscimos, tá? Da diferença entre o valor contábil e o valor de mercado. Às vezes eu tenho um carro, né, que está lançado lá no meu patrimônio, está lançado lá 50 mil reais de veículo. Só que no mercado esse carro não custa mais 50 mil. Sei lá, está custando 60 mil, que é um carro, sei lá. É um carro antigo e está valorizado. Então vai ter essa diferença de 10 mil reais. Tá? Então esse ajuste é apenas de 10 mil, tá, gente? Não é porque o carro agora é 60 mil, né, que vai ser, né, um ajuste de 60 mil. Não. O carro valia 50 mil reais, estava lá no meu balanço patrimonial. Agora vale 60, então ajuste de avaliação patrimonial 10 mil reais. Só que, né, eu tenho um carro lançado 50 mil e hoje em dia esse carro vale 40 mil reais. Então eu tive uma diferença menor aí de 10 mil reais. Então não é apenas acréscimos, tá, gente? Se porventura tiver aí uma perca de valor, tá? Perdi valor, vai perder valor, tá? Mas o ajuste de avaliação patrimonial é isso. Eu tenho um bem lá, um veículo, qualquer bem em si, né? Tem um veículo, vou colocar um veículo como exemplo aí para ficar mais fácil. Então eu tenho um veículo que vale, lá no meu balanço patrimonial, tá 50 mil, mas hoje em dia, não sei o que aconteceu, ele vale 60 mil, né? Então vai ter esse ajuste. Ou então eu comprei o veículo por 50 mil, fiz as depreciações e com as depreciações caiu para 30 mil reais. Dependendo do estado de conservação do meu veículo, pode também sofrer essas alterações, tá? O seu veículo não vai, hoje, né, tá contabilmente tá 30 mil, mas o seu veículo no mercado tá 35 mil. Então, aumento de 5 mil reais. Então, teve um ajuste aí, tá, de 5 mil reais. Então, quando acontece essas diferenças de valores entre o valor contábil, aquilo que eu tenho no meu balanço patrimonial, e o meu valor de mercado, tá? Nós temos que sempre ajustar valor contábil e valor de mercado para não ficar defasado o nosso balanço patrimonial.
Lucros acumulados, tá? Nós não lançamos mais no nosso balanço patrimonial, lá no patrimônio líquido, tá? O lucro tem que ser constituído reserva, tá? Tem que ser distribuído em dividendos, mas não pode aparecer mais a conta lucros acumulados. Por que que não aparece mais essa conta? Uma, para quê? Para evitar fraude. Como assim evitar fraude? Porque às vezes, né, antigamente nós olhávamos o balanço patrimonial de uma empresa, está lá, lucro acumulado, 5 milhões de reais. Pô, 5 milhões de reais é um bom lucro, né? Mas por que está acumulado esse lucro? Por que que não transferiu para os acionistas? Por que que não constituiu reserva? Por que que não melhorou a empresa? Por que que não distribuiu dividendos? Se eu vou investir numa empresa que tem lucros acumulados de 5 milhões de reais, eu vou ficar pensando, poxa, quando que eu vou receber a minha parte do meu investimento? Se eu investir, eu quero que esses lucros voltem logo para a minha empresa, né? Para o meu bolso. Então, lucros acumulados têm que ser distribuídos. Não pode mais ficar com a conta lucros acumulados, tá? Sai a conta lucros acumulados, né? Só vai ficar a conta prejuízo acumulado. Caso a empresa tenha prejuízo, lógico, né? Se não tiver prejuízo, não tem por que lançar, tá? E a conta ações em tesouraria. Essa conta é uma conta nova. O que é ações em tesouraria? Ações em tesouraria é uma conta redutora que aparece lá no meu balanço patrimonial. Quando que acontece? Quando vai aparecer essa conta? Acontece quando a empresa, tá? Suponhamos lá, eu tenho uma empresa, o professor Daniel tem a empresa dele e ele vai emitir ações da empresa dele no mercado. Então ele vai colocar ações da empresa dele para vender. Então o professor Daniel colocou ações da empresa dele para vender. Só que eu coloquei ações lá da minha empresa e eu mesmo fui lá e comprei uma certa quantidade dessas ações, tá? Então eu coloquei para vender e eu mesmo comprei ações da minha empresa, tá? Então vai aparecer lá embaixo, no patrimônio líquido, ações de tesouraria, o valor que eu gastei para comprar essas ações. Colocando aqui no nosso cotidiano, vamos supor que, né, a minha esposa ela tem uma moto, né, e ela fala para mim, eu quero vender a minha moto. Aí eu vou lá e compro a moto da minha esposa. Repasso o dinheiro para ela e ela repassa, né, repassa entre aspas, né, a moto para mim. Então eu comprei a moto dela, passei o dinheiro, ela me deu a moto. Só que ela vai pegar esse dinheiro, né, e vai, sei lá, arrumar a nossa casa, né, ou vai deixar o dinheiro guardado. Eu vou pegar a moto e vou falar para ela, a moto está aí, você pode continuar usando. Aí ela fala, o dinheiro também está aqui, você pode continuar usando. Então nessa movimentação não teve saída de dinheiro da empresa, tá? Não teve saída de dinheiro aqui no caso aqui da casa. Porque eu passei o dinheiro para ela, ela pegou esse dinheiro e colocou numa poupança, sei lá, poupança conjunta, né? E ela pegou a moto, passou para mim, só que eu falo para ela, pode usar a moto. Então ela está usando da moto e eu porventura posso usar o dinheiro, tá? Então não teve essa saída de dinheiro. A mesma coisa acontece quando eu compro ações da minha empresa, né? Então eu vou lá, compro ações, vai sair dinheiro do meu caixa, porque eu preciso pagar pelas ações, porém eu vou ter um direito a receber, né, da minha empresa. Então se a empresa ganhar, eu vou ganhar. Da mesma forma que se a empresa perder, eu vou perder. Então por isso que ela é uma conta redutora, tá? Porque vai sair dinheiro lá do caixa, tá? Mas eu vou ganhar em outros investimentos. Vai aparecer a conta lá, investimento, compra de ações, tá? Alguma coisa assim, tá? Então é quando a empresa emite ações dela e ela mesmo compra essas ações, tá? Então aí aparece como conta redutora. Mas lá para frente, durante as nossas aulas, eu vou explicar melhor essa
conta ações de tesouraria. Mas só para começar, né, falando da conta que apareceu. Então, ações de tesouraria, quando a empresa emite, né, documentos dela e ela mesma compra esses documentos. Tá ali, tá? Parágrafo 5º, artigo 182 da 6.404. Deverão ser destacados no balanço como dedução da conta do patrimônio líquido que registra a origem dos recursos aplicados na sua aquisição. Então, é uma conta redutora do patrimônio líquido. A empresa emite ações e ela mesma compra ações, tá, da empresa dela. Mais para frente nós iremos ver sobre essa conta. Então, essas são as alterações que nós temos no nosso balanço patrimonial, tá? Então, nós temos, agora aparece a classificação de ativo, ativo não circulante, passivo não circulante, tá? Então, lá no patrimônio líquido aparece a conta, ajuste de avaliação patrimonial, sai a conta lucro, aparece a conta ações de tesouraria, sai lá no ativo, o ativo diferido, aparece ativo intangível. Então, são essas mudanças que aconteceram, tá? Com a 11.638, tá? Agora nós vamos ver sobre o DRE, a DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, artigo 187 da 6.404, Lei das SAs, receitas e despesas não operacionais classificado após a mensuração do resultado, o lucro ou prejuízo operacional serão considerados como outras receitas ou outras despesas. Antigamente, tá? Nós vamos ver aqui, vamos fazer aqui a comparação. A estrutura era dessa forma, né? Receita operacional bruta, todas as minhas receitas ou prestação de serviço, né? Receita de venda ou prestação de serviço. Deduções e abatimentos, receita líquida, custos, lucro bruto, receita e despesa operacional, despesa de vendas administrativas, tá? Tínhamos aqui, podíamos colocar despesas gerais, tá? Despesa financeira, mais receitas financeiras, mais ou menos outras receitas e outras despesas, algumas continhas aí, algumas despesas, algumas receitas que não se encaixavam ali em cima, nós classificávamos aqui embaixo, né? Às vezes eu fui lá e tirei um xerox, né? Fui lá, tirei a cópia de uma chave, fiz uma autenticação, reconhecimento de firma, tá? Aí aparecia aqui como outras receitas e outras despesas. Aí nós encontrávamos o resultado operacional. Aí vinha despesas não operacional e receita não operacional, que são aquelas despesas que não estão ligadas à atividade da empresa. Aconteceu aqui, de vez em quando acontece. Receita não operacional, mesma coisa, tá? Vamos colocar um exemplo aqui de despesa operacional. Vamos supor que o meu veículo lá atrás, que valia 50 mil reais, tá? Ele estragou, não funciona mais, já levei na oficina, já levei na mecânica, já levei na concessionária, ele não funciona mais. Não sei o que aconteceu, ele não funciona mais. Então aí eu estou tendo uma perda, né? Estou perdendo um bem, né? 50 mil reais. Então iria aparecer aqui como uma despesa não operacional, porque esse veículo não faz parte da minha atividade operacional, tá? Ah, o meu computador estragou, despesa não operacional. Ah, teve um incêndio, perdi tudo lá de veículos, né, de máquinas, não é ligado à atividade operacional da empresa. Então, despesa não operacional. O que nós temos de receita não operacional? Esse mesmo veículo, né, que eu tenho, vendi ele, tá? Vendi esse veículo, então é uma receita não operacional. Por que é não operacional? Porque a minha empresa não trabalha com compras e vendas de veículo. A minha empresa trabalha com roupas. Eu vendo e compro roupas, né? Compro, né? No caso, compro e revendo as roupas. Então a minha atividade operacional é vendas de roupas. Então eu fui lá e vendi um veículo. Receita não operacional, porque esse veículo não é da atividade operacional da empresa, tá? Então, a única diferença que tem aqui é essa despesa não operacional, receita não operacional.
Porque na nova estrutura, essas duas contas vai aparecer aqui, outras despesas e outras receitas. Então, sai despesa e receita não operacional e vai aparecer outras despesas e outras receitas. O que nós classificávamos aqui, nós iremos classificar aqui, tá? E sai também, tá? Resultado operacional. Então não tem mais essa conta resultado operacional. A estrutura vai ser receita, né, operacional bruta, deduções e abatimentos, receita líquida, custo, lucro, despesa com vendas administrativas, financeiras, receitas financeiras, outras despesas, outras receitas, e nós já vamos partir lá para lucro antes do imposto de renda. Nós já vamos lá para o LAIR, tá? Aí provisão para imposto de renda, lucro após imposto de renda, participações e lucro líquido do exercício. Então, essa é a alteração. Sai resultado operacional, despesa não operacional e receita não operacional. Entra outras despesas, outras receitas, tá? E já vai direto para o lucro antes do imposto de renda, tá? E lucro antes da contribuição social, LAIR. Então, essa é a diferença da demonstração antes, né, da 11.000 e agora com a 11.638. Doar, tá? Demonstração da origem e aplicação do recurso não existe mais, tá? Agora existe o fluxo de caixa, tá? Então, a partir de 1º de janeiro de 2008, né? A lei foi publicada em 2007, então começou a valer em 1º de janeiro de 2008. Para todas as sociedades de capital aberto ou com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais, tá? No dia da publicação desse balanço, tá, gente? No dia da publicação da demonstração. Se o capital, tá? O patrimônio líquido for superior a 2 milhões de reais, essa empresa ela é obrigada a fazer a demonstração do fluxo de caixa, tá? Então, antigamente fazia a doar, agora a gente faz o fluxo de caixa. Para aquelas empresas de capital aberto com patrimônio líquido superior a 2 milhões de reais no dia, tá, gente, da elaboração das demonstrações. Estrutura, aí aqui nós temos uma estrutura, tá, é composta por fluxo de atividades operacionais, atividade de investimentos, atividade de financiamento, método direto e método indireto, atividades operacionais, atividade de investimentos e atividade de financiamento. Então, esta é a estrutura do fluxo de caixa. Também nós iremos trabalhar essa estrutura, tá, gente? Eu estou passando aqui para vocês terem uma noção de como é, tá? Mas nós iremos trabalhar com essa estrutura todinha. Mas já antecipando que existe dois métodos, o método direto e o método indireto. Fluxo das atividades operacionais, da atividade de investimento e da atividade de financiamento. Então, existem 3 fluxos na demonstração do fluxo de caixa. Operacionais, investimentos e financiamento. Atividade operacional, aquilo que está ligado à atividade operacional da empresa, recebimento de clientes, pagamento de fornecedor. Investimentos, aquisição de outras empresas, né? Compra de ativo imobilizado, máquinas, tá? Em si, veículos, tá? Financiamento, recebimento, emissão de ações, empréstimos a longo prazo, tá? Lembrando, tá, gente, que existe 2 métodos, método direto e método indireto, porém o valor das atividades elas precisam ser iguais, tá? Tem algumas diferenças aqui nos lançamentos, mas o resultado sempre precisa ser igual, tá? Então, fluxo de caixa, método direto, método indireto, composto por atividades operacionais, investimentos e atividade de financiamento. DVA, tá? Esta é uma inclusão, tá? Uma demonstração nova, demonstração do valor agregado, tá? Ou valor adicionado, tá? Então tá ali, houve a inclusão e a obrigatoriedade dessa demonstração para as companhias abertas
procura informar sobre a agregação e distribuição do valor do negócio. Então, aquilo que eu recebi a mais, tá? Como esse recurso que eu ganhei a mais foi distribuído, tá? Então, para melhor transparência. Então, o que é a DVA? Nós temos uma estrutura aqui, tá? Aqui que nós vamos trabalhar. Mas o DVA, o que é? Simplificando. Vamos supor que eu tenha comprado uma determinada mercadoria. Então, eu comprei uma mercadoria por R$50, tá? E essa mercadoria que eu comprei por R$50, eu estou vendendo ela por R$60, tá? Então, o que eu agreguei nessa mercadoria? Eu agreguei R$10 a mais para essa mercadoria. Por quê? Eu já havia comprado por 50, então R$50 já estava circulando lá na economia. Então, o que eu coloquei a mais? O que eu agreguei a mais? Agreguei mais R$10. Agora eu estou vendendo essa mercadoria por R$10. Então, eu agreguei R$10. Esses R$10 que será demonstrado dentro deste DVA, tá? Então, a receita, né? Vai lá colocar o valor da receita, né? Valor da provisão para credores. Então, é esses R$10 que nós iremos, tá, demonstrar aqui valor total adicionado a distribuir, né? Então, desses R$10 que eu agreguei, né, que eu adicionei, quanto eu gastei para pagar o meu pessoal? Quanto eu paguei de imposto desses R$10? Juros e aluguéis, caso tenha, né? Juros sobre o capital próprio, dividendos, lucro retidos, tá? Então, tem toda uma estrutura, quanto que eu vendi, tá? Tem aqui matéria-prima que eu comprei, né? Custo da mercadoria vendida. Vai chegar no item 7 aqui, valor adicionado. Então, quanto que eu adicionei no mercado, tá? Quanto que eu agreguei. Então, é este valor aqui, vai haver essa distribuição aqui. E essa distribuição tem que ser o mesmo valor que foi adicionado. Então, o DVA, demonstração do valor adicionado, ou em outros, se vocês forem pegar o livro, vocês vão ver demonstração do valor agregado, é a mesma coisa, tá? Então, é este valor que nós iremos agregar aos nossos bens. Comprei por 50, estou vendendo agora por 60. Então, agreguei R$10 nessa mercadoria. Então, é esses R$10 que nós iremos demonstrar aqui. Quanto que eu usei para pagar salário, para pagar impostos, contribuições, taxas, entre outras coisas. Porque eu agreguei apenas R$10 na minha, tá? Na minha empresa, no comércio aí, tá? Então, aqui artigo 176, tá? Da Lei 6.404, fala das demonstrações contábeis que nós temos que elaborar. Balanço patrimonial, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. E a DMPL eu não comentei aqui, tá? Porque elas não sofreram alterações. Então, nessa primeira explanação, eu só falei das alterações que teve, né, na Lei 6.404 com a Lei 11.638. Aí eu falei do balanço patrimonial, falei da DRE, falei do fluxo de caixa, que é uma demonstração nova, e falei do DVA, que é uma demonstração nova. Não falei da DOAR, porque a DOAR não tem mais, tá? Durante o semestre nós iremos trabalhar todas essas demonstrações. Então, boa noite a todos vocês, tá? Muito obrigado, tá? Espero vocês na nossa aula. Sejam bem-vindos ao semestre 2020/2. Ainda estamos nessa pandemia, né? Início das nossas aulas virtual, tá? Então, espero vocês, tá? Novamente, sejam todos bem-vindos ao semestre. Vamos focar no nosso semestre, vamos estudar, tá? Vendo as videoaulas, é o que nós podemos fazer nesse momento de pandemia, tá? E
Espero vocês mais tarde, tá? Acesse aí, se inscreva no canal para vocês ficarem sabendo das publicações das nossas aulas. Tá lá no YouTube, as aulas serão postadas no YouTube e no portal de vocês. Então, espero vocês, até mais tarde. Tudo de bom a vocês, tá? E vamos que vamos, 2020/2, quinto e sexto semestre de Ciências Contábeis. Até mais, gente. Bom descanso a todos.